Lewis Hamilton e George Russell são oficialmente inimigos. Em potencial, segundo Toto Wolff, isso pode sim acabar acontecendo dentro da equipe Mercedes, e isso para um prazo que talvez seja mais curto do que nós imaginamos. Se você quer entender mais sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e George Russell e Lewis Hamilton são provavelmente a dupla mais forte da Fórmula 1 atual. Nós conseguimos ver os dois pilotos como grandes capazes realmente de se tornarem campeões mundiais mais vezes na Fórmula 1. Os dois são muito bons de estratégia, bons de consistência de corrida, extremamente velozes em qualificação e sem falar sobre também a forma como eles gerenciam os pneus de seus carros. São dois gênios da Fórmula 1. E até agora, eles têm conseguido levar o W13 a um nível superior de questão de resultados e desempenho. O W13 começou o ano com o pé esquerdo, com muitas dificuldades em relação à aderência do carro, velocidade final nas retas, mas agora o carro parece ser outro, e isso tudo por conta também do desenvolvimento que esses dois pilotos conseguiram trazer para a Mercedes nesse momento. Entretanto, algumas coisas preocupam o principal chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. Na verdade, George Russell e Lewis Hamilton podem em um futuro muito próximo acabarem se trombando na pista e criarem uma nova inimizade na Mercedes. Será que nós teremos uma nova era Hamilton-Rosberg, como aconteceu em 2016? Prost-Senna ou algo nesse sentido, mas dessa vez com conterrâneos? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Antes, queria lembrá-los, deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal e se não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Quando Valtteri Bottas entrou para a equipe Mercedes após sair de uma Williams em que ele era praticamente dominante, as esperanças de que um novo piloto na equipe alemã fosse fazer a diferença nessa disputa ali com Lewis Hamilton eram grandes. Valtteri Bottas até chegou de certa forma com um ar de dominância. Entretanto, com o passar dos anos, apesar de continuar falando sobre a possibilidade de vencer Lewis Hamilton no mesmo carro, nós percebemos que Hamilton engoliu o piloto finlandês com uma certa facilidade. A entrada de George Russell acabou fazendo com que muitas pessoas pensassem que seria esse o caso, mas o piloto inglês, novato na Mercedes, provou que em diversas situações ele tem sim a capacidade de vencer o seu principal ídolo na Fórmula 1. Muita gente pensou que esses atritos começariam muito cedo nesse ano de 2022. Inclusive, se eu não me engano, no próprio GP de Miami de Fórmula 1, eles acabaram demonstrando que em algum momento eles poderiam se tocar ou pelo menos se encontrar dentro da pista. E houveram algumas disputas por posições interessantes naquele GP específico. Entretanto, geralmente até agora, nesse exato momento do ano, eles mais se uniram do que se separaram, na intenção de fazer o W13 andar o mais velozmente possível dentro das pistas. Mas após o GP de Barcelona, esses ânimos têm começado a mudar um pouco mais. Lewis Hamilton, por exemplo, depois do GP de Montreal de Fórmula 1, acabou pedindo para que George Russell se tornasse um pouco mais cobaia, assim como aconteceu com ele desde o início do ano de 2022. Claro que isso tudo em tom de brincadeira, mas demonstrando de certa forma que Hamilton se incomodava de que George Russell tivesse um carro muito mais estável do que o dele na maior parte do ano e que ele apenas sofresse testando novos componentes que muitas vezes eram muito mais arriscados do que o leite com Toddy, o arroz com feijão da equipe Mercedes até aquele momento. Toto Wolff falou exatamente sobre essa situação, falando sobre esse desafio de George Russell e Lewis Hamilton desde o início do ano de 2022, e falando principalmente que o maior adversário dos dois pilotos não era um contra o outro, mas sim o próprio carro da Mercedes, que fez com que os dois se unissem de certa forma para encontrar soluções as melhores possíveis para fazê-lo cada vez mais veloz a partir desse momento. Acho que o maior adversário de George e Lewis foi o carro, não companheiro de equipe ou outros pilotos. Isso foi certamente vantajoso em alguns aspectos. Eles usaram diferentes soluções e setups,
até muito em algumas ocasiões com o objetivo de trocar impressões e informações úteis para sair da situação em que estávamos. Como eu já citei nesse vídeo mesmo, Toto Wolff já teve uma experiência com dois pilotos extremamente talentosos na mesma equipe. Em 2016, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg, onde Nico Rosberg acabou vencendo ao fim do ano o seu primeiro e único campeonato mundial antes de sua aposentadoria, e que acabou criando grande inimizade com Lewis Hamilton. O que poucos sabem é que os dois eram amigos desde a infância, e a partir dali, aparentemente, eles nunca mais falaram um com o outro. Essa situação aparentemente acontece, e Toto Wolff espera que algum tipo de atrito venha a acontecer também entre George Russell e Lewis Hamilton. Essa é uma possibilidade que o Wolff considera e acha inclusive extremamente provável na Fórmula 1. Quando os objetivos se tornarem vencer corridas e campeonatos, poderei dizer que o respeito que vejo hoje entre os dois será um fator predominante. Acho que é natural ter alguma tensão, mas se as pessoas se respeitarem e se estimarem fundamentalmente, nunca será demais. Claro que apelar para o respeito entre os dois pilotos, na minha opinião, é um pouco arriscado quando a gente fala sobre Hamilton, Russell e qualquer outros dois pilotos extremamente talentosos na Fórmula 1. No fim das contas, um piloto de corridas apenas quer vencer cada vez mais corridas, independente de quem ele esteja contra em uma mesma equipe. A gente sabe que George Russell e Hamilton, apesar de hoje em dia serem grandes amigos, inclusive o próprio Russell, novato da Mercedes, considerar Hamilton como seu ídolo na Fórmula 1 e um dos seus inspiradores para chegar até onde ele conseguiu chegar, ainda assim, no fim das contas, o interesse é vencer cada vez mais corridas. E aí é bem difícil mesmo conseguir conciliar as coisas. Até porque muitas vezes a pedra no seu sapato vai estar logo ao seu lado, nos boxes da sua equipe. O que é uma situação extremamente complicada quando a gente para analisar de uma forma geral. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, que apenas Max Verstappen é conhecido como destruidor de companheiros de equipe, na verdade, a maioria dos alfas na Fórmula 1, sejam eles Max Verstappen, Fernando Alonso e até mesmo Lewis Hamilton, são conhecidos com essa característica. Eles geralmente são destruidores de companheiros de equipe, pelo menos no caso onde esses companheiros ameaçam o título mundial ou vitórias em algumas temporadas em que eles estão inseridos. Nesses casos, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen fazem questão de tentar rebaixar ou abalar o seu companheiro de equipe. Ou seja, a tendência é que a partir do momento em que eles comecem a disputar por vitórias propriamente ditas, George Russell acabe sofrendo um pouco mais com Hamilton, a não ser que ele tenha um pulso tão firme quanto o do piloto inglês e veterano da Mercedes, que conseguiu de certa forma afugentar Fernando Alonso em seu primeiro ano de Fórmula 1. Para quem não se lembra, em 2007 foi exatamente isso que ele fez, e fez inclusive com que Alonso, o espanhol, saísse da equipe McLaren nos anos posteriores. Agora, claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto. Você acha mesmo que Lewis Hamilton vai acabar afugentando George Russell, talvez ainda nesse ano de 2022? Você acha que isso vai acabar acontecendo? Ou será que a amizade vai ser mais forte do que isso tudo? O respeito vai prevalecer entre os dois pilotos? Ou será que realmente vai ter briga dentro da equipe Mercedes? Será que é isso que vai rolar? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like aqui embaixo para você contribuir para que esse canal cresça cada vez mais e cada vez mais forte. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo também, ativar o sininho para todas as notificações e compartilhe com todos os seus amigos. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!